Bom, como a gente tem mostrado até aqui, o quadro Viva Cultura apresenta projetos sociais que de alguma forma transformam a vida de diversos brasileiros. Mas, devido ao cenário de pandemia do coronavírus no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, a nossa equipe precisou suspender as gravações por tempo indeterminado. Assim que for possível e seguro, nós retornaremos com as gravações de matérias especiais. Por enquanto, a gente abre espaço para mostrar alguns trabalhos desenvolvidos por artistas católicos. Vamos conferir o vídeo de hoje. Vai passar, mais cedo ou mais tarde, vai passar, assim como a tempestade que vem e vai. Eu sei que vai passar, mais cedo ou mais tarde, vai passar, mesmo que ainda não perceba, sei que há de brilhar a luz do sol da paz. E quando passar, que fique a lição, nenhum sofrer é vão pra quem está em Deus. E quando passar, será mais forte a fé que faz ficar de pé aquele que persevera. Vai passar, mais cedo ou mais tarde, vai passar, mesmo que ainda não perceba, sei que há de brilhar a luz do sol da paz. E quando passar, que fique a lição, nenhum sofrer é vão pra quem está em Deus. E quando passar, será mais forte a fé que faz ficar de pé aquele que persevera. E vamos assistir a mensagem do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no 6º domingo do tempo comum. Nós vamos interromper agora o tempo comum na próxima terça-feira e quarta-feira próxima vamos iniciar o tempo da Quaresma. E só voltaremos com o tempo comum depois do tempo pascal, depois da festa de Pentecostes, lá para o final de maio. Portanto, esse tempo comum que nós começamos logo depois do Natal se interromperá agora nessa próxima quarta-feira, com a quarta-feira de cinzas, quando iniciaremos o tempo da Quaresma, que vai seguir depois do tempo da Páscoa. Então, o 6º domingo, tempo comum, é também o domingo que nós anunciamos que é a partir da próxima quarta-feira, que começa a Quaresma, dia de jejum e abstinência, na Igreja Católica, começa também a campanha da fraternidade. Neste ano, a campanha da fraternidade, caríssimos amigos e irmãos, ela tem como tema
fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Como nós ansiamos que realmente acontecesse sempre isso, né? Fraternidade e diálogo. Nós vemos que muitas vezes o que acontece é de imposição, né, de ideias, de muitas vezes certas situações que fazem, né, políticas de atrapalhar um ao outro nas várias questões e não sempre temos um diálogo sincero. Portanto, fraternidade e diálogo, compromisso de amor, deve ter um coração convertido. Não um coração cheio de ideologias, né, que vão muitas vezes impondo ideias, mas de abertura para o outro, com toda a sinceridade. Ansiamos tanto por isso, desejamos tanto isso. Nós temos aqui no Rio de Janeiro uma bela experiência de diálogo, tanto ecumênico como também interreligioso, e também com a cultura, que nem sempre é muito compreendido, nem mesmo ecumênico, nem mesmo interreligioso, nem mesmo com as culturas, achando que nós poderemos assim, devemos impor as coisas, né? Então temos que ter uma certa ideia, muitas vezes, de alguns grupos, né, que não pensam de acordo com a igreja e que muitas vezes querem impor ideias e divisões e não dialogar. E, infelizmente, até mesmo dentro dos nossos diálogos também, nem sempre temos essa mesma sinceridade. Portanto, um tema muito desafiador para o tempo da Quaresma, que começa nessa quarta-feira de cinzas e vai até domingo de Ramos, quando temos a coleta da solidariedade, que é dia 28 de março. Portanto, de fraternidade e diálogo, compromisso de amor, que nós rezemos para que assim o seja. E o lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Carta aos Efésios, capítulo 2. Portanto, meus irmãos e irmãs, Cristo é a nossa paz. Quanto nós realmente aceitamos e caminhamos com Jesus Cristo, nós vemos que é possível dialogar, que é possível viver essa busca da unidade, quando Cristo realmente é a nossa paz e a nossa própria vida. Portanto, durante o tempo da Quaresma, que possa ser uma bela experiência de conversão, de mudança de vida. Quisera que realmente pudéssemos dar exemplo disso entre nós mesmos, entre os cristãos, né, desse diálogo como compromisso do amor e, ao mesmo tempo, de ser testemunha que Cristo realmente é a nossa paz, que nos une na mesma fé, na mesma procura de sinceridade batismal, para que o mundo possa crer, que todos sejam um para que o mundo creia. Portanto, que nós acompanhemos durante esse tempo da Quaresma a campanha da fraternidade e procuremos aprofundar e pedir o dom da conversão para que assim o seja. Nesse domingo que antecede a Quaresma, caríssimos amigos e irmãos, o sexto domingo do tempo comum, nos fala de uma questão que para o Antigo Testamento era bastante clara, no sentido de separação, de não deixar contaminar os outros, e que Jesus veio dizer que ele veio trazer justamente um outro tipo de visão com relação a isso. Inclusive hoje, no diretório da liturgia, nós temos uma primeira leitura, podem ser duas primeiras leituras, podem ser opcionais, a do Levítico e a do Livro dos Reis, porque no Evangelho é falado do leproso, e o Levítico fala justamente da legislação do Antigo Testamento sobre a lepra, ou seja, quando alguém tiver na pele, no seu corpo, alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com a aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote, ou um dos seus filhos sacerdotes, se assim tiver, será impuro, e então andará com as vestes rasgadas, com os cabelos em desordem, a barba coberta, gritando, impuro, impuro, né? Deve ficar isolado e morar fora do acampamento, porque evidentemente que a lepra era contaminada, era contagiosa. E outra opção para a leitura desse domingo é o Livro dos Reis, que fala de Naamã, que chegou com seus cavalos e carros na porta de Eliseu, o profeta, e mandou, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Foi a palavra de Eliseu para Naamã. Tua carne será curada e ficarás limpo. E Naamã ficou irritado, nem sequer me viu, nem, será que lá onde, na minha terra,
não teria em Damasco, Abano e Tartar, esses rios, não eram muito melhores que o Jordão para me banhar, não é? Aí o servo, no entanto, aconselharam, mas te pedi uma coisa simples, não custa eu fazer isso. E ele foi, né, no Rio Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme Eliseu já tinha mandado, e a sua carne tornou-se semelhante a uma criancinha e ficou purificado. Tá? Então, são 2 leituras do Antigo Testamento, do Levítico e do Livro de Reis, que podem ser opcionais na liturgia desse 6º domingo do tempo comum, que fala, de um lado, a legislação bastante dura do Levítico, com relação àquele que contrai mal de Hansen, para nós hoje, na época, lepra, e no Livro dos Reis, que fala justamente daquele que ficou curado, banhando-se 7 vezes no Rio Jordão. Ora, meus irmãos e irmãs, essa palavra do Antigo Testamento é iluminada pelo Evangelho deste domingo, deste 6º domingo do tempo comum. Um leproso chegou perto de Jesus de joelhos e pediu: se queres, tem o poder de curar-me. Podemos ter na mente tudo aquilo que estava realmente na legislação do Levítico, distanciamento, separação, tudo mais, né? Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Muitas situações que foram quebradas. De um lado, quem lê o Levítico fala que o leproso tinha que ficar fora da cidade, gritando que era impuro, não podia chegar perto. Era a maneira também de preservar mais contágios, né? Mais contaminações. Mas esse chega perto de Jesus, portanto, não há barreira. E Jesus coloca a mão no leproso. Para a legislação judaica era tornar-se impuro, porque tocou no impuro. Toca realmente no leproso e vai dizer: eu quero, fica curado. Ou seja, não vai ser necessário fazer mais nada a não ser a palavra do Senhor, da cura dessa terrível doença que assolava o povo de Deus do Antigo Testamento. E Jesus traz realmente essa palavra de consolação e de libertação. Aí, meus irmãos e irmãs, no mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: não conte nada para ninguém, mas vai se mostrar ao sacerdote, como era a praxe, né, que quando alguém ficasse curado, dizia para poder voltar à comunidade, mostrar-se ao sacerdote e oferecer, pela tua purificação, o que Moisés ordenou, né? Ou seja, havia um sacrifício a ser feito no templo, né? E assim fez. E só que ele foi e começou a contar e divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Vemos, meus irmãos e irmãs, que diante de uma situação bastante dura dos leprosos da época, Jesus quebra completamente a situação, curando o leproso e trazendo de volta a comunidade. Jesus não curou todos os leprosos que apareciam na época, mas sempre as curas eram para significar algo muito maior. O pecado é a lepra que nos deforma, que nos tira a beleza da nossa vida cristã, da vida humana. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, se de um lado a lepra pode parecer a doença que vai deformando a pessoa, o pecado, se nós pudéssemos ver também toda a deformação que tem no coração humano de fazer o mal, de lutar contra o bem. E Jesus vem trazer justamente o quê? A limpeza da lepra do pecado, para que nós sejamos novos pelo sangue de Jesus Cristo e possamos, realmente renovados em Cristo Jesus, serem pessoas que retomam novamente a vida batismal, a vida lavada justamente no sangue de Cristo. Ou seja, essa cura que Jesus traz é também para significar, para mostrar que ele veio trazer a vida e recuperar a pessoa perdida, a pessoa que está isolada, não mais na comunidade, que o pecado nos retira da comunidade, nos coloca fora da comunhão dos irmãos e irmãs. E nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados a fazer essa experiência da misericórdia, arrependido de nossos pecados, de nossas infidelidades e experimentar o perdão que vem do Senhor. E a igreja providencia isso através da celebração penitencial, como teremos oportunidade de vivenciar bastante
agora no tempo da Quaresma, que começa na próxima quarta-feira de cinzas, quando, recebendo cinza sobre nossas cabeças, queremos entrar num tempo de penitência, de conversão, que vamos também significar com a celebração penitencial, dependendo das várias circunstâncias também que nós vivemos. E também, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura, a carta de Paulo aos Coríntios, fala também que a consequência dessa nova vida que o Senhor nos traz, lavando-nos de nossos pecados, nos dando uma nova vida, mergulhando nas águas do batismo, simbolizados pelo Jordão no Antigo Testamento, mas também agora por Jesus, que realmente fala que sermos curados, fala que nós somos chamados a não escandalizar ninguém, nem judeus, nem gregos, nem igreja de Deus. E Paulo diz, fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que todos sejam salvos. Uma palavra muito séria, muito importante de Paulo, ou seja, não fazer escândalo para ninguém, mas procurar agradar todos, não buscando o que é vantajoso para mim, mas o que é bom para todo mundo. Ou seja, esse morrer para si mesmo, para poder ajudar o outro. E sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Na verdade, ele coloca, como assim eu sigo a Jesus Cristo? Sigam também a Jesus Cristo. Palavras que merecem a nossa reflexão, caríssimos amigos e irmãos, nessa semana agora que vamos começar o tempo da Quaresma, a liturgia desse sexto domingo do tempo comum, é um domingo que nos chama realmente a conversão, a experiência da misericórdia de Deus e a cada vez mais a nos configurarmos a vida em Jesus Cristo, para no seguimento de Jesus Cristo nós possamos fazer o que Ele nos pede, colocar em prática a sua palavra, caminhar na sua vontade. Nós vemos que são tantas coisas que nos angustiam, como o tema da campanha da fraternidade, né? Ou seja, a questão do diálogo e compromisso de amor, e que era dividido, ele fez uma unidade. Nós vemos como estamos longe disso tudo, e que o Senhor nos ajude, meus irmãos e irmãs, a uma vida de conversão sincera, a começar na próxima quarta-feira. Não temos carnaval esse ano, pelo menos é o que está se dizendo por aí, não é? E com essa data transferida para outra data, dependendo das várias circunstâncias, mas o tempo da Quaresma, né, continua normal. A partir da próxima quarta-feira de cinzas, talvez seja até interessante e importante esse momento de viver uma quarta-feira de cinzas, não porque tivemos um carnaval que nós erramos em algumas questões, talvez erramos ou pecamos, mas porque nós temos consciência que nós necessitamos de conversão. Precisamos caminhar para a Páscoa como grande festa cristã, como a festa central do ano litúrgico. Portanto, nessa próxima quarta-feira, iniciemos com toda a igreja o tempo quaresmal, vivamos o tempo de conversão, e nós podemos dar testemunho, de sermos lavados no sangue de Jesus Cristo, renovados no Senhor, e cada vez mais no seguimento de Jesus Cristo, sermos sinais que é possível uma nova sociedade, um mundo novo. Eis que nós, dessa forma, concluímos essa parte do tempo comum, e ao iniciarmos a Quaresma na próxima quarta-feira, que nós caminhamos com a igreja, como igreja, até terminarmos a Quaresma, depois do tempo da Páscoa, e voltaremos com o tempo comum depois de Pentecostes, lá no final de maio. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Orani. E obrigado a todos os que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo uma ótima semana para você e para a sua família. A gente se vê na semana que vem. Fique agora com a mensagem do Padre Arnaldo Rodrigues. Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.